Bom dia a todos, que alegria estar com vocês, dando início a esta semana de oração, no retorno das atividades presenciais. Quero agradecer com a honra desse convite, Pastor Henrique, a reitoria, Pastor Martin, a liderança espiritual do campus e também aos colegas que são coobreiros. Trabalhamos juntos, servimos o mesmo Deus e estamos trabalhando pela mesma missão. E louvado seja Deus, porque você está aqui nesta manhã, iniciando esta semana de oração. Eu escolhi um tema para a semana, um presente de Deus. Deus tem nos concedido muitos presentes. A palavra de Deus, a Bíblia, nos revela inúmeros presentes que vêm da parte de Deus. A nossa família, os nossos filhos, a criação, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o maior de todos os presentes. Nós poderíamos aí enumerar uma série deles, mas nesta manhã eu quero chamar a sua atenção para um presente específico que Deus nos concedeu. E este presente foi a sua igreja. A igreja a qual nós servimos, a igreja a qual nós pertencemos, a verdade a qual nós abraçamos. E essa verdade, ela tem um passado, ela tem uma história que necessita ser conhecida de todos nós. E não só conhecida, como relembrada, recontada, reimpressa a todos nós e a todas as gerações. Eu quero que você abra a sua Bíblia, eu vou convidá-lo agora, tome a sua Bíblia, e eu convido que você traga a sua Bíblia todos os dias desta semana, para nós sermos abençoados pelo poder da leitura da palavra, do estudo da palavra. Salmo 78, abra a sua Bíblia. Salmo 78, a partir do versículo 1, olha que texto fabuloso do salmista Asaf. A palavra de Deus no Salmo 78 diz assim: escutai, povo meu, os meus ensinos, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Verso 3, o que ouvimos e aprendemos e nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que se pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos, dos feitos de Deus, mas que observassem os seus mandamentos. Verso 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Conselhos vindos da palavra do Senhor. Eu inicio essa semana dizendo a vocês o seguinte: é uma responsabilidade sagrada de cada geração, de toda geração, transmitir às novas gerações o relato das providências e das maravilhas que foram operadas por Deus na história do seu povo. Isso é uma responsabilidade, e não só uma responsabilidade, como um dever para todos nós. Passarmos isso aos nossos filhos, aos juvenis, aos adolescentes, aos jovens, para que eles não se esqueçam de que há um Deus que conduz, administra e nos orienta em nossa caminhada.
Nesta manhã eu intitulei a mensagem Chamados para Salvar. Está aí na tela. E nós vamos acompanhar a maneira pela qual Deus dirigiu, a maneira pela qual Deus instituiu esta igreja, este povo que é conhecido como o povo remanescente. E notem que a palavra de Deus nos atesta, como acabamos de ler em Salmo 78, e ela refrisa isso através dos testemunhos. Eu não vou ler todo o texto, mas os testemunhos dizem claramente que o procedimento de Deus com o seu povo deve ser recordado frequentemente. O registro da experiência pela qual o povo de Deus passou no início da história de nossa igreja, de nossa obra, deve ser republicado. Essas histórias não podem ser esquecidas. Eu quero lembrar vocês que nós trabalhamos por 5 anos no Centro-Oeste, um projeto de resgate da história dos pioneiros da Igreja Adventista. Entregamos esse projeto o ano passado, em 2020. 1º de julho foi inaugurada a Enciclopédia da Igreja Adventista Mundial. Tem um site, vocês podem conhecer esse material, é um material preciosíssimo. Escrevemos mais de 300 verbetes só aqui no Brasil. História de homens, mulheres, pioneiros, instituições, incluindo o NASP. Escrevemos essa história. Uma equipe de mais de 50 pessoas trabalharam por esse projeto. Mas nesta manhã eu queria chamar a atenção de vocês para quem foram, de fato, os grandes homens, os grandes pioneiros. A nossa igreja, ela não nasce num vácuo, ela nasce a partir do cumprimento de uma profecia, de uma cadeia profética da escatologia bíblica, que começa em 457 a.C. e culmina em 22 de outubro, de 1844. São 2.300 anos de história. E esta profecia, ela também está conjugada com outra profecia da Bíblia, que é pouco conhecido de nós, que é a profecia de Apocalipse capítulo 3, 14 a 22, que fala da última igreja da profecia, a igreja de Laodiceia. Portanto, Daniel 8,14 e Apocalipse 3, 14 a 22, com Apocalipse 10, 12 e 14, formam a certidão de nascimento da nossa igreja. E Deus, para fundar a sua igreja, usou pessoas como você e eu, homens e mulheres. E eu quero passar em revista rapidamente quem foram esses homens. Aí está Guilherme Miller, um grande pioneiro, um reformador da verdade, um estudioso, alguém que se debruçou sobre a palavra, alguém que estudava a Bíblia dia e noite, para poder tentar descobrir as verdades que estavam ali registradas, sobretudo nos escritos proféticos de Daniel. Ele queria entender a profecia de Daniel 8,14, que até então o mundo teológico não havia compreendido. E ele gastava horas, dias e noites para poder tentar entender esta profecia. Ele veio de um lar batista, o seu avô era um pastor batista. Ele era um filho primogênito de uma família de 16 irmãos. Ele era extremamente ávido pelo conhecimento, gostava muito de ler, de estudar, de pesquisar. Quando ele passava numa cidade, ele ia à biblioteca central da cidade e ele começava a devorar os livros. E esse homem começou a estudar a Bíblia. E ele começou a pregar uma verdade. Ele concluiu que Jesus Cristo voltaria ao redor de 1843, 1844. Ele nunca chegou à data precisa de 22 de outubro de 1844. Quem chegou a essa data foi Samuel Snow. Mas aí está Guilherme Miller. Guilherme Miller, de acordo com os relatos, ele chegou a pregar para 500 mil pessoas só na América do Norte. Só na América do Norte. Ele morreu aguardando a vinda de Cristo em 1849, ou seja, 5 anos depois do grande desapontamento. Mas Ellen White recebeu uma visão de Deus dizendo que um anjo hoje guarda a sua sepultura e de que ele estará no céu para receber a coroa da vida eterna das mãos do próprio Jesus. Esse é o nosso mentor. Ele foi adventista, mas não do 7º dia, mas Deus o usou como mentor para poder fundar esta igreja.
Ele não é o fundador da igreja. Eu já vou apresentar para vocês os grandes pioneiros. Aí está Bates. Bates é considerado como o grande fundador da igreja adventista, ou o mais importante fundador. Sua família congregava com os membros da igreja cristã. Ele foi capitão, líder do movimento adventista nos seus primórdios. Ele tinha um barco, uma embarcação, viajou o mundo inteiro vendendo as suas mercadorias. Passou por Belém, passou por João Pessoa, passou por Salvador, passou pelo Rio de Janeiro, passou por Itajaí, passou pelo Cabo da Boa Esperança, subiu o Chile e voltou até a Califórnia. Mas teve um momento em que Deus falou assim: eu quero usar você com todo o seu poder. E ele vendeu o seu barco, pegou todo o recurso desse dinheiro e aplicou na pregação da obra da igreja adventista. Usou todos os seus talentos, seus recursos, para fundar esse movimento chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele guardava os princípios de saúde antes de conhecer a verdade. Ele era vegetariano, interessante isso, não é? E ele participava dos movimentos de saúde, era uma pessoa fiel, íntegra, dedicou tudo o que ele tinha por amor a esta obra, e ele ficou conhecido como o Pai Bates. As pessoas o respeitavam de uma forma grandiosa, porque ele era o mais antigo, o mais velho de todos os pioneiros, o mais experiente de todos os pioneiros da igreja adventista. Aí está outro personagem, Tiago White, que em inglês chamamos de James White, traduzindo para o português, Tiago. Tiago é conhecido como o grande líder da igreja adventista. Ele era um filho pobre, de uma família pobre. Ele possuía na sua biblioteca apenas 2 livros, que era composto de uma Bíblia de 75 centavos de dólar e uma simples concordância. Tudo isso era o que ele possuía na sua biblioteca. E com base nesta vida pobre, humilde e simples, Deus usou esse personagem com grande poder, Ele foi um homem tremendo, vivia à frente do seu tempo, era dedicado. Tiago é conhecido como o grande líder dos primórdios da igreja adventista. Eu quero mostrar para vocês quais foram os segmentos que ele ajudou a fundar. Ele ajudou a fundar a obra de publicações, a Review and Herald, a nossa primeira editora em 1866. Ajudou a fundar a primeira sede da Associação Geral. E eu quero que vocês olhem para esse prédio. Olha como é que era o prédio da primeira sede da Associação Geral. E olhe para o prédio da Associação Geral hoje. Quando esse prédio foi lançado em 63, a igreja pregava o evangelho em uma língua apenas. E em um país apenas. Hoje nós pregamos o evangelho em mais de 1000 línguas e dialetos. E estamos representados em 212 nações da terra. Como que Deus conduziu e guiou esse povo? Nós poderíamos falar dos números, mas não é o objetivo nosso aqui. Começamos de uma forma humilde, simples e humilde. Aí está o sanatório de Battle Creek, fundado em 66. Está aí por também Tiago White. E também foi fundado, pastor Martin, a primeira escola superior da igreja adventista foi fundada pelo pastor Tiago White, o Battle Creek College, em 1875. Além deles, nós podemos ver essa foto. Eu quero destacar a característica, dá uma olhada nessa foto, Tiago White com 51 anos de idade nessa foto, é impressionante. No dia da sua morte, Ellen White dizia que ele trabalhou demais, trabalhava por 3 pessoas. E ela disse, no meio daquele sepultamento, do funeral, ela disse, se outros tivessem feito a obra que ele fez, ele não teria morrido tão cedo. Queridos amigos, colegas de ministério, se nós deixarmos a obra para ser feita para 1 ou 2 pessoas, elas vão partir antes do tempo. Nós precisamos nos ombrear, trabalharmos juntos, puxarmos junto essa responsabilidade, vivermos em harmonia com Deus e conosco, com os nossos semelhantes, quer seja no campo espiritual, quer seja no campo ideológico, para podermos realizar e cumprirmos a missão que Deus nos confiou. Deus não pede que façamos esta obra sozinho, esta obra de Deus. Tiago tinha 2 características. Número 1, extrema dedicação. Ele era um homem extremamente zeloso.
entrega total ao ministério. E número 2, ele tinha um excesso de trabalho. Ele é um workaholic, como a gente fala, trabalhava demais. Morreu aos 60 anos de idade. 60 anos de idade, muito cedo. Aí está a Ellen White, falaremos dela amanhã. Cada dia eu vou tocar em um presente, cada dia eu quero falar sobre um assunto. Amanhã a gente vai falar sobre esse assunto, no tema Quando Deus Fala. Eu vou falar rapidamente, nasceu no lar metodista, tinha 8 irmãos, 8 com ela, sua irmã gêmea Elizabeth. Ela contraiu pneumonia com 17 anos, viveu com grande fragilidade física até os 17 anos. Teve que sair da escola, ela foi educada na educação formal até a 3ª série primária, depois a sua mãe educou-a em casa. Assim foi essa mulher que foi usada por Deus. Foi um instrumento divino, trabalhou por 70 anos como profetisa, recebeu mais de 2.000 sonhos e visões, 25 milhões de palavras, 100 mil páginas de manuscritos. Ela é a 3ª autora, a escritora de toda a história da literatura e a primeira do sexo feminino que mais escreveu na história da literatura humana. Nenhuma mulher escreveu mais do que ela, e nenhuma mulher teve livros mais traduzidos do que ela, Ellen G. White. Por sinal, qual é o livro mais traduzido dela? Quem sabe? Qual é o livro mais traduzido dela? Ninguém sabe? Caminho a Cristo. Aí está. Aí está o grande sonho dela, a grande paixão dela. Ela tinha 2 grandes paixões. A primeira paixão dela era a palavra de Deus, a Bíblia, a qual ela exaltou durante os 70 anos do seu ofício profético. Ela teve várias visões onde ela exaltava a Bíblia, onde ela erguia a palavra de Deus. Ela conduzia os seus leitores à palavra de Deus, a Bíblia. Mas ela tinha uma grande outra paixão, que era a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela conversou com Jesus em algumas de suas visões, dialogou com Cristo, ouviu a sua voz, esteve na presença de Cristo. Ela escreveu 5 livros sobre a vida de Cristo. Ela é a autora mais cristocêntrica do mundo evangélico, daquilo que nós temos conhecimento. E eu queria, pastor Henrique, dar um presente para cada pessoa que vier à nossa semana de oração, esta semana. Eu queria dar de presente esta face, para que todos vocês pudessem ter guardado no seu coração, nos seus arquivos, esta imagem, porque esta imagem tem uma história. Ellen White viu Cristo em visão, o Cristo humano, e ela visitando a casa de uma amiga, ela olhando pelos corredores da casa, ela olhou para uma gravura que estava fixada na parede da casa, e ela disse para a sua amiga: aí está, e a sua amiga disse: o quê? Ela disse: aí está a gravura que representa mais próximo aquilo que Deus me revelou em visão da face do Cristo humano. A face do Cristo humano, de acordo com Ellen White, se apresentava semelhante a esta gravura. Se você olhar de forma atenta, você vai ver alguém que comunica paz, amor, bondade, misericórdia, perdão. Alguém que apresenta todos os frutos do Espírito Santo, conforme Gálatas 5:22. Esse foi o grande trabalho de Ellen, exaltar a Bíblia e exaltar a vida de Cristo, a pessoa de Cristo. Avante, vamos seguir. John Andrews, o primeiro missionário enviado pela igreja a um outro continente, possuía um conhecimento de várias línguas, falava o latim, o grego, o hebraico, o francês. Ele podia ler materiais e conteúdos nessas línguas, o alemão, o inglês, obviamente. Andrews, uma vez chegaram para Andrews e perguntaram: Dr. Andrews, é verdade que se a Bíblia se perder, você pode reescrevê-la palavra por palavra? Ele disse: eu não posso garantir que eu escreva toda a Bíblia, mas uma coisa eu posso te garantir: se o Novo Testamento se perder, eu posso reproduzi-lo palavra por palavra, linha por linha. Ele tinha gravado na sua memória todo o conteúdo do Novo Testamento. Esses foram os nossos pioneiros, queridos. Gravado o conteúdo do Novo Testamento. Estudioso, de acordo com os pioneiros, ele era o mais bem preparado de todas as fileiras da Igreja Adventista dos pioneiros.
também morreu cedo, com 53 anos de idade. Aí está Irã Edson, metodista, era filho de um fazendeiro, trabalhava, viveu a experiência do grande desapontamento, mas Deus usou esse simples vaso para poder trazer o conhecimento daquilo que havia acontecido em 22 de outubro de 1844, que foi uma terça-feira. O grande episódio de 22 de outubro ocorreu numa terça-feira. Agora eu quero que vocês se atentem para isso, porque Deus não abandona os seus filhos, Deus não abandona o seu povo, porque quando ocorreu o dia 22 de outubro, numa terça-feira, no dia seguinte, que foi uma quarta-feira, Deus apareceu a esse homem que havia vivenciado a experiência do desapontamento, no dia seguinte, e Deus revelou a ele o que havia acontecido no dia anterior, através de um pequeno insight. Irã Edson teve a seguinte visão, foi um pequeno insight que ele teve. Ele olhou para o céu em meio ao milharal, na companhia de 2 colegas, e ele viu esta cena, Jesus Cristo se levantando do lugar santo, e andando em direção ao lugar santíssimo. E aquilo trouxe a ele o quê? A compreensão do que havia acontecido no dia anterior. E obviamente isso trouxe uma nova moldura, um novo conhecimento sobre o plano de Deus para aquele povo que estava recém começando aquela igreja. Aí está Urias Smith. Eu estou aqui sem relógio, por favor me ajudem. Desculpem. Ok, vamos respeitar o tempo. Urias Smith, o mais versátil de todos os pioneiros. Esse homem tem uma história fabulosa, grandiosa, poderosa, como obreiro, como servidor, como você e como eu. Ele nasceu em 1832 e aos 4 anos de idade ele contraiu uma infecção na sua coxa esquerda, uma infecção que não se curava. Ela vazava pus, vazava sangue, aquilo tinha um cheiro fétido. A sua mãe tinha que fazer curativos frequentemente na sua perna, na sua coxa, até que um dia aquela ferida se tornou uma coisa incurável. Ela abriu a perna do menino, já quase conseguia se ver o osso da perna dele. E um dia ela chamou o médico e perguntou ao médico: doutor, o que vamos fazer com o nosso filho? E o médico disse para ela: a senhora quer um filho vivo um filho morto com 2 pernas, ou a senhora quer um filho vivo sem uma das pernas? E ela disse para o médico: eu quero um filho vivo sem uma das pernas. E então, ele pegou uma maleta, ali tinha um serrote, não havia anestesia, não havia nenhum recurso, medicina. Pegaram aquela criança, colocaram sobre a mesa da cozinha da casa de Urias Smith. E o médico, se dirigindo à mãe, disse: mamãe, nós temos que dar alguma coisa para o seu filho, senão ele vai morrer de dor. E ela perguntou: o que o senhor vai dar? E ele disse: nós temos que dar uma alta dose de álcool. Com alta dose de álcool. Whisky, vodka, essas coisas que tem 90 para mais de álcool. E ela então disse ao médico: doutor, o meu filho nunca colocou uma gota de álcool na boca, e não será hoje que ele fará isso. Deus proverá. Então, a mãe foi até o quarto, pegou, cortou um pedaço de cobertor velho, fez uma mordaça e colocou na boca daquele garoto. Urias Smith nessa época estava com 12 anos. Conte 12 em relação a 1832. Quando é que vai dar? 1844. Em 1844, ele passou por essa experiência. E aquele médico a sangue frio, com a mordaça na boca, tomou aquela serra e em cima da mesa da cozinha, começou a serrar a perna daquele garoto de 12 anos. Pegou a perna que estava com aquela infecção, deu à mãe e disse: vá e enterre essa perna infectada, porque agora o seu filho viverá. Fez a sutura, costurou o filho. E aos olhos humanos alguém poderia perguntar:
O que poderia acontecer com um jovem de 12 anos em 1844 sem uma das suas pernas? Ele estaria fadado a ser um mendigo de rua, um pedinte. Mas não é assim que Deus trabalha, amigos. Deus trabalha no campo das impossibilidades. Deus fez as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Não é assim que diz a Bíblia? Deus fez as coisas desprezíveis desse mundo para confundir as que não são desprezíveis. E Deus pegou aquele garoto e transformou em um grande líder da igreja adventista, sem uma das pernas. Quero lembrar vocês que esse garoto foi usado por Deus para se tornar um dos maiores inventores dos seus dias. Ele criou a perna mecânica, uma madeira balsa, que tinha o movimento do joelho e do calcanhar também. Quando as pessoas viam Urias Smith caminhando pelas ruas de Battle Creek, ninguém poderia dizer que ele não tinha uma das suas pernas, de tão perfeita que era aquela prótese. E com isso ele recuperou e ganhou muito recurso, porque ajudou milhares de pessoas. E esses recursos eram todos aplicados para a pregação do Evangelho. Numa época, amigo, onde se vivia, em média, 22 anos e meio de idade. A média de vida em 1844. 22 anos e meio. Esse jovem foi preservado por Deus. Como que Deus trabalha de forma poderosa. Aí está Raquel Oakes Preston. Foi a pessoa usada por Deus para trazer a mensagem do sábado aos pioneiros da igreja adventista. Ela era metodista, depois se converteu à igreja batista do sétimo dia, e ela falou sobre a sua mensagem ao seu pastor Frederick Wheeler, e ele então começou a pregar a mensagem do sábado na sua igreja, e eles passaram essa mensagem para o casal White, e depois para José Bates e para o casal White, e depois para Andrews, e a mensagem do sábado entrou na igreja adventista. Aí está o pastor Byton, primeiro presidente da Associação Geral. Ele serviu a Deus por 35 anos, primeiro presidente da Associação Geral, em 1863, lá naquela casinha que vocês viram, foi o nosso primeiro presidente. Ele foi pai da primeira professora que trabalhou em uma escola família, chamada Martha Byton. Fundou a sua primeira escola família em 1853, na cidade de Bucksbridge, em Nova York. Aí está esse casal. E aqui, queridos, dá uma olhada nesse personagem, porque ele é importante para nós. Quem é esse personagem? Alguém conhece? Quem é esse personagem? O pessoal do Centro White não vai poder responder, lógico. Aliás, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, queridos alunos, que bom que vocês estão aqui. Essa mensagem é para vocês também. Porém, eu quero que vocês saibam, esse personagem que está na tela é considerado o pioneiro da educação adventista. Seu nome é Goodlew Harper Bell. Você pode imaginar como que um homem com essa barba é educador, pastor? Como é que uma pessoa com esse perfil vai dar aula para crianças, jovens? As pessoas vão morrer de medo dele, não é? Mas aí está, dá uma olhada nessa pessoa, Goodlew Harper Bell. Ele foi uma pessoa usada por Deus para produzir a lição da escola sabatina. Ele criou os primeiros livros didáticos da nossa igreja, EAD. Olha aí, pastor, olha aí quem está. Esse foi o primeiro indivíduo que deu o start. Seria bom estudarmos a história desse homem. Nós temos lá no Centro White vários materiais que contam a vida desse homem. Ele estudou no Oberlin College, um colégio que já pregava a educação integral. A educação integral não é uma realidade exclusiva da igreja adventista. A educação integral é uma realidade bíblica, porque a educação integral está na Bíblia, quando diz lá, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus crescia em sabedoria, parte intelectual, estatura, parte física, e graça, a parte espiritual, mental, física e espiritual. Aí está a parte da educação integral que vem da nossa própria Bíblia, não é? Aí está o primeiro historiador da igreja adventista do sétimo dia.
E é interessante nós falarmos desse personagem, um grande líder, um grande e fervoroso estudioso da palavra de Deus, se tornou um destacado evangelista, mas há uma característica que eu quero sobressaltar sobre esse personagem. Ele viu, esteve presente em 55 visões na presença de Ellen White. E durante essas 55 visões, ele registrou o que acontecia no momento em que Ellen White entrava em visão. Quais eram os fenômenos que se passavam naquele momento? O que as pessoas faziam? E ele diz, elas mantinham-se em reverência, alguns oravam, algumas pessoas ficavam estudando a palavra até o momento em que a visão encerrasse. Porque quando a visão encerrasse, a primeira questão que as pessoas que estavam presentes à reunião queriam saber, Sra. White, o que Deus revelou à senhora sobre nós? Que coisa interessante. Queriam saber se Deus havia falado alguma coisa para ela a respeito da vida pessoal ou espiritual deles. E muitas vezes ela dizia, eu não posso me lembrar o que Deus me revelou agora. Às vezes ela gastava 2, 3 dias para lembrar de uma visão, porque uma visão deixa a pessoa extenuada, como diz a palavra de Deus, né? Daniel, João, quando acaba a visão eles caem por terra, não é? Esse é o processo da visão. John Norton Loughborough, o primeiro historiador da Igreja Adventista. E aí está Stephen Haskell, iniciou a pregação com os adventistas sabatistas, foi pioneiro da Igreja Adventista na Oceania, um grande líder estrategista, um grande líder. E eu vou contar uma história porque isso aqui é importante a gente falar. Nós somos todos seres humanos. Ellen White perdeu seu marido aos 64 anos de idade. E ela ficou viúva por 34 anos. Imagine uma mulher ficar viúva por 34 anos e ficar fiel ao seu posto de viúva. Porém, esse homem perdeu a sua esposa. Ele era 5 anos mais novo que Ellen. E um dia, o pastor Stephen Haskell teve coragem, passou um óleo de peroba lá e foi até a casa de Ellen White e falou, irmão White, a senhora está viúva? Eu estou viúvo, nós estamos amargando a experiência da solidão, o que nos impede de nós juntarmos as nossas trouxas e vivermos juntos, somarmos forças. E Ellen White, olhando para aquele pastor pioneiro, vendo a sua necessidade, disse a ele, pastor Stephen Haskell, eu quero dizer 2 coisas a você. Número 1, o senhor é um homem muito corajoso. Número 2, o meu coração só teve espaço para um homem, e esse espaço foi ocupado por Tiago White. Pastor Haskell pegou a sua viola e saiu. Mas saiu não de mãos vazias, porque Ellen White era uma pessoa extremamente generosa. Sabendo da necessidade, da solidão daquele pioneiro, que tinha muitos anos pela frente de trabalho, ela entrou em contato com uma de suas amigas, que era 20 anos mais nova do que o pastor Haskell. E disse, amiga, nós temos um pioneiro que perdeu a sua esposa. Ele está sozinho, ele precisa de uma companheira. Você aceitaria ser a companheira desse pioneiro? Eu sabe que quando Ellen White falava, as coisas não eram muito simples, né? Ela falava com uma certa autoridade, mas é óbvio que ela não impôs nada à sua amiga, mas ela apenas fez um convite para ela. E aquela garota, aquela moça, disse, irmão White, eu aceito ser esposa deste pioneiro. Se casaram, tiveram 3 filhos, foram felizes no casamento, e eles exerceram um grande poder, com grande poder, o ministério. Por que eu estou contando isso, amigos? Eu estou contando isso porque esses homens e mulheres eram iguais a você, iguais a mim, iguais a todos nós. Eles tinham dúvidas, incertezas, passaram por momentos difíceis, por depressão, passaram por angústias,
foram provados, testados, até a última instância. Mas Deus os usou de forma poderosa. E louvado seja Deus pela vida e a obra desses pioneiros que nós estamos aqui estudando. E eu quero mostrar agora para vocês a galeria dos 12 pioneiros da Igreja Adventista. E eu pergunto a vocês nesse momento, por que Deus chamou esses homens e mulheres? Eles foram usados por Deus para fundarem a última igreja da profecia bíblica, a igreja de Laodiceia, que começa o seu período em 1844, e eu quero lembrar a vocês em nome de Jesus nesse momento, a Bíblia, a palavra de Deus, não apresenta a nós uma 8ª igreja, só são 7 igrejas, esta portanto é a última igreja, nós fazemos parte do último movimento profético da terra, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. E Deus irá nos usar com grande poder para terminarmos a obra. E a pergunta que eu faço, por que Deus fundou esta igreja? Para resgatar verdades que estão aí descritas, verdades da palavra de Deus que estavam esquecidas, apagadas, verdades que foram pisoteadas, Daniel 7:25, o sábado, a trindade, doutrina do santuário, verdades como o princípio da sola escritura, a justificação pela fé, a obra da santificação e tantas outras verdades que até os dias de hoje nós pregamos, nós ensinamos, nós praticamos missão através do testemunho dessas verdades. Mas Deus nos chamou para um segundo grande propósito, tão importante quanto esse primeiro. E olha o que diz o 9º volume dos Testemunhos, página 19. Em sentido especial, os adventistas do sétimo dia foram postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. A quem foi confiada essa mensagem? A Igreja Adventista do sétimo dia. Está escrito ali, revelação dada por Deus à sua serva Ellen White. Queridos, esta é a mensagem que eu tenho para vocês nesse primeiro dia. Que nós sejamos atraídos pelo poder desta mensagem. E eu quero encerrar lendo com vocês Romanos capítulo 1, verso 16. E aqui eu encerro a mensagem desta manhã. A mensagem do Evangelho que foi apresentada aos nossos pioneiros é o desafio que Deus coloca a nós nos dias de hoje. Romanos 1, 16. E a palavra de Deus nos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esses homens e mulheres foram chamados por Deus para pregar este Evangelho. E você e eu, hoje, também fomos chamados por Deus para pregar este Evangelho. Que Deus nos abençoe e nos use poderosamente. Amém.